Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou Mariane Leite e venho falar hoje para vocês um pouquinho sobre pós-operatório, né? Essa época do ano é uma época ideal para quem busca em fazer cirurgias plásticas, porque é uma época que não está tão quente e você não vai sofrer tanto com os inchaços, com o edema. Uma coisa que é muito importante para quem vai fazer cirurgia plástica é não esquecer do pós-operatório. O pós-operatório ele é tão importante quanto a escolha de um bom profissional que vai fazer a sua cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia, principalmente as de grandes extensões, elas promovem um inchaço e uma sensação de dor muito grande. A drenagem é uma das principais tratamentos, né, um dos principais tratamentos para que se tenha uma boa recuperação. Por quê? Porque ela vai diminuir as sessões de drenagem, ela vai diminuir essa retenção líquida, esse inchaço que a cirurgia gera e também vai ajudar a diminuir essa sensação de dor, tá? Facilitando assim o processo da cicatrização, você tendo um pós-operatório muito bom, muito melhor. Fora que esse inchaço, se a gente não diminui ele, não faz um tratamento para que se elimine ele, ele começa a endurecer. Vou falar da maneira mais clara possível para que todas as pessoas consigam entender. Esse inchaço ele começa a endurecer de uma forma que vai ficando cada vez mais dolorido, e quanto mais tempo você demora para eliminar esse inchaço, mais difícil ele vai sair e muitas vezes ele começa a empedrar, né? E ele não sai mais e sua cirurgia corre aí o risco de ficar deformada, tá? Então, é muito importante salientar que quando você vai fazer uma cirurgia, você tem sempre que pensar no seu pós-operatório, tá? Hoje em dia, cada vez mais médicos, eles têm consciência de indicar para os seus pacientes um pós-operatório feito com massagem, com drenagem, tá? A drenagem no pós-operatório, ela é muito sutil. Por quê? Porque você corre o risco de romper algum ponto, tanto interno quanto externo, tirar qualquer prótese do lugar, e fora que você pode aumentar o nível de dor desse paciente. Por isso, é tão importante que você saiba qual profissional que está te atendendo, se ele é qualificado ou não. Hoje em dia, uma técnica que nós temos aí no mercado de mais moderno, e digamos assim, para um pós-operatório são os tratamentos com laser. Quais são eles? Um deles é o ILIB, tá? O ILIB ele é feito com laser na corrente sanguínea pela artéria venosa, pela pela artéria radial do braço, tá? Onde ele vai estar irradiando esse laser pela corrente sanguínea durante 1 hora, tá? Essa técnica, ela consiste em quê? Quais são os benefícios dentro da cirurgia plástica? Além de ser uma técnica que elimina os radicais livres, o ILIB, ele estimula a produção dos hormônios de bem-estar, então você vai conseguir ficar mais tranquila, mais relaxada durante o pós-operatório. Quem já passou sabe o quanto é estressante, né? Muitas vezes você tem que depender de outras pessoas durante esse período de recuperação e você fica muito limitado. Então, essa sensação de bem-estar e relaxamento vai ser ótimo para você. Essa eliminação dos radicais livres, ele contribui para que se faça uma regeneração celular muito mais rápida. Então, o efeito de cicatrização, ele é fantástico, porque o laser, ele estimula todas as células a se realinharem, a se recomporem no nosso corpo. Ele tem, quando ele é aplicado local, além de pessoas, por exemplo, que têm facilidade para a formação de queloide, né, que são aquelas cicatrizes bem feias, que ficam bem grossas, e as cicatrizes hipertróficas, que também são bem similares e bem doloridas, quando normalmente a pessoa tem a tendência, a gente já começa a aplicação no local da onde foi feito o corte na cirurgia, para que essa cicatriz se alinhe corretamente
e assim evita essa má formação na cicatrização. Então, quando o laser ele é aplicado diretamente em cima da pele, da ferida, né, do corte, o efeito dele, a sensação dele, o efeito dele é como se você tivesse tomado uma morfina. Então, a sua sensação de dor diminui assim muito, né? Então, e juntamente com o ILIB, que é a aplicação sistêmica, a diminuição, como ele tem efeito anti-inflamatório, né, e analgésico, vai fazer com que sua sensação de dor diminua de 10 para 1, 2 no nível de dor, assim, muito rápido. Então, quem aí é muito sensível ou quando a cirurgia é muito extensa, muito dolorida, a melhor coisa é fazer essas aplicações. Tanto o ILIB, que a gente faz em conjunto com a drenagem linfática, quanto essa aplicação no local também, que vai acelerar o processo de regeneração e que faz com que a cicatriz fique praticamente imperceptível. Junto com essas técnicas, eu como sou terapeuta oriental, eu acabo também utilizando muito moxa, caso necessário, que também ela tem efeito analgésico, né? Pode ser aplicado os steppers, que também ajuda no reequilíbrio energético do paciente, que isso faz com que a sua recuperação seja muito mais rápida. Tenho também as aplicações de bandagens de kinesiotape que atletas usam muito, que faz com que diminui muito mais rápido o edema. E também a gente pode trabalhar com a drenagem a laser, que também, além de não movimentar o tecido, né, você não sentir a massagem, porque muitos médicos pedem para não mexer, né, num determinado período, dar uma restrição aí de tempo por medo de deslocação de prótese e tudo mais. Quando a gente faz a drenagem com laser, você já vai trabalhando para que elimine essa retenção líquida, né, esse edema, fazendo com que sua cicatriz, sua recuperação seja muito mais rápida e não tem risco de deslocamento de prótese e nem risco de que abra algum ponto, alguma coisa nesse sentido. Né? O laser também ele é fundamental porque às vezes a cirurgia, como ela é muito delicada e mexe com muito tecido, digamos assim, né? A nossa pele, muitas vezes abre um pontinho ou outro. E antes que isso inflame, ou até se ele estiver inflamado, a gente consegue tratar com o laser para que essa cicatriz ela afine e feche, né? Esse pontinho ele feche, fazendo com que sua recuperação seja muito mais rápida. Então, procure um profissional qualificado na sua cirurgia. Nunca se esqueça dessa importância, que é muito importante que você já se programe para um pós-operatório, porque quanto melhor for o seu pós-operatório, melhor vai ser o efeito da sua cirurgia. Mais bonita a sua cirurgia vai ficar e melhor resultado você vai ter. Então, essa foi a dica de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso eu não tenha sido clara o suficiente, tenha deixado aí alguma dúvida, vocês podem comentar, podem me mandar mensagens que eu respondo, tá bom? Obrigada, uma boa tarde.